Foi justa a morte de Ji-hoon? Será que colocar um bebê indefeso para jogar jogos mortais foi uma decisão sábia? Será que a filha de Ji-hoon vai procurá-lo no futuro? Teremos novas temporadas de Round 6? Esse final foi interessante para você? Oi pessoal, hoje nós estamos aqui para falar da a terceira e última temporada de Round 6, que estreou na Netflix no dia 27 de junho, semana passada. Vamos dar um resumão, né, pra você que não lembra, e lembrando que esse vídeo tem spoiler. Aliás, eu já comecei com um spoiler, né, então não tem como, mas eu acho que todo mundo já está sabendo, pelo menos os fãs da série não conseguiram esperar, já que a Netflix explodiu esse final de semana com as pessoas assistindo a terceira e última temporada dessa loucura de dorama. Sim, porque pra você aí que fala que não gosta de dorama, mas assistiu A Lição, O Jogo da Morte e Round 6, eu tenho que te dizer, meu querido, isso aí são doramas. Mas vamos lá, vamos de resumão do que é Round 6. 456 pessoas muito endividadas e dívidas assim que ninguém consegue imaginar disputam um prêmio de, em 2021, 45 bilhões e 600 milhões de wons, o que significa, em 2021, em torno de 169 milhões de reais. E agora, em 2025, 180 milhões e 200 mil reais. Em torno de 33 milhões de dólares. Bom, tudo começa com um cara convidando o pessoal na Coreia para jogar Taeket, que é simplesmente um jogo em que tem um papelzinho, eu acho que é papelzinho, um instrumento azul e um vermelho, que consiste em um bater no outro e virar a carta para cima. Galera. E aí distribui-se tapas na cara para quem perde. Quando a pessoa ganha dinheiro, ela recebe mesmo a grana, ela recebe uma proposta. Olha, você pode ganhar muito dinheiro participando de jogos como o Taeket. Assim, jogos como o Taeket. E aí, quando a pessoa topa, ela é levada para uma ilha. Nessa ilha, você vai receber as primeiras instruções e esses jogos serão jogos infantis, como, por exemplo, Batatinha Frita 1, 2, 3, como o próprio jogo, os jogos de Taeket, e o Pedra, Papel e Tesoura, que na Coreia tem um outro nome, Jokenpo. E enfim, galera, vocês vão jogar várias coisas. Pula corda, o jogo da Lula, um monte de jogo que praticamente é infantil. O problema, galera, é que quando ela explica como que será o jogo e quando ela diz o jogador que não conseguir será eliminado, ela não fala que essa eliminação será real. Ou seja, o cara vai de arrasta pra cima na hora. Então vamos lá, começa-se a disputa e todo dia, quando esses jogadores são eliminados, o primeiro jogo é o Batatinha Frita 1, 2, 3. Quando os jogadores entram nesse jogo, eles não fazem ideia do que vai acontecer, e nem a gente também, quando a gente começa a assistir, né? E aí eles vão chegar. E aí tem uma boneca gigante chinesa e ela vai contando, Batatinha Frita 1, 2, 3. O objetivo do jogo é você chegar do outro lado da linha de chegada. Mas toda vez que ela falar Batatinha Frita 1, 2, 3, você tem que parar. Tipo o nosso jogo do estátua aqui. Só que se você se mexer, você toma tiros. Exatamente. Tiros. De verdade. E aí, galera, quando começa e as pessoas, algumas custam a entender, e isso causa na gente emoção e aflição ao mesmo tempo, porque você não sabe quem vai chegar no final desse jogo. O jogador principal e assim, o ator principal que vai até o final, né, um personagem, enfim, é o Ji-hoon, que é um personagem que ao longo das 3 temporadas vai mudando a sua perspectiva. Na primeira temporada ele entra para esse jogo sorrindo. Quando eles voltam, descobrem que cada jogador que morreu gera ainda mais o prêmio, porque o prêmio de 45 bilhões de wons seria dividido entre 456, passa a ser dividido pelos restantes e assim sucessivamente. Eles são informados que serão 6 dias de jogos ininterruptos, ou seja, 6 jogos infantis. Mas quando os jogadores são eliminados, eles realmente são eliminados, se é que você me entende.
E aí, galera, rola um monte de problema. Nesse monte de confusão ainda tem tráfico de órgãos, ainda tem gente devendo agiota, gente com muitos problemas. Eles têm a chance de sair, pois existe uma votação democrática se querem ou não continuar. Alguns saem, mas a maioria volta, porque eles veem que lá fora que eles vão encontrar as pessoas a quem eles devem. É óbvio que eles vão atrás de gente que deve, gente que tá pra matar. Então eles falam, pra eu morrer lá e ter uma chance de ganhar dinheiro, ficar bilionário, ou morrer aqui fora na mão do bandido pobre e ferrado, eu vou morrer lá. Então a galera volta pra lá e recomeçam, e aí começa uma sequência de jogos. Da primeira temporada, o Ji-hoon sai vencedor. Eu não vou contar pra vocês que ele tem um amigo, que era amigo dele lá fora, que entra nisso, né, que entra nesse jogo, e no final das contas sobram somente os dois. Além, é claro, do jogador 001, que é um velhinho que tá com tumor cerebral, que entrou lá no jogo, enfim. Mas que ao final a gente vai descobrir que ele era o mentor do jogo. Exatamente, ele era simplesmente o mentor do jogo. Véio traiçoeiro esse, né? Que velho ordinário. Bom, esse velho simula sua morte lá pro meio do jogo e o Ji-hoon segue mesmo sendo amigo do velhinho. O grande problema disso, galera, é que é um verdadeiro Big Brother de loucos, porque eles fazem amizade lá dentro, eles fazem amizade uns com os outros e passam a gostar uns com os outros, uns dos outros. É como o confinamento, é o que o confinamento faz, né? Então, como eles passam a gostar uns dos outros, a morte desses outros causa neles dores, assim, inimagináveis. E o jogo torna-se cada dia mais cruel. E como eu disse, depois de muitas perdas, o Ji-hoon, ele sai vencedor. Mas ele conhece lá muitas pessoas, como por exemplo uma moça que veio fugida da Coreia do Norte e que o sonho dela, na verdade, ali era ter dinheiro suficiente para trazer a família dela de lá também. Essa moça também, infelizmente, vai de arrasta. Mas antes, ela é uma das últimas a perder, galera. E assim, ela tá lá e o Ji-hoon tem uma faca. Essa informação é importante para a terceira temporada, né? E ele pensa em eliminar um outro jogador que havia, né, esfaqueado essa moça. E aí ele fala, olha... E ela fala com ele, Ji-hoon, não faz isso, você não é assim. Não, deixa amanhã no jogo, vamos resolver no jogo. E aí, enfim, ela vai de arrasta, mas o pessoal joga, ele sai vencedor do jogo. E fica bilionário. Só, galera, que ele não fica bilionário normal, ele enlouquece, ele fica maluco. Você tem noção do que é você ver 455 pessoas morrerem na sua frente de forma assim, cada uma mais louca? Gente, tem uma ponte que é de vidro, em que você tem que escolher em qual que você vai pular, porque dependendo do que você pula, é um vidro falso. E você cai de uns 30 metros de altura e, obviamente, você se patifa lá embaixo. E aí você tem que adivinhar qual vidro é seguro e qual não para pular. Tem uma ponte de vidro. Tem um jogo de cabo de aço, né? Em que quando solta-se um outro time, o outro time perde, ele despenca lá embaixo. Então muita gente vai morrendo. E lembra, o prêmio vai sendo dividido só para os que ficam. Ou seja, quanto menos gente fica, maior o prêmio para cada um. E isso também mexe com a cabeça das pessoas. Lá tem gente de todas as formas. Gente legal, gente boa, gente ruim, gente que só tá devendo. E bandido de todas as formas. E esses bandidos, quando eles entendem isso, que quanto menos diminui, né? Os jogadores, mais aumenta o valor do prêmio individual, eles começam a se armar lá dentro. É uma loucura sem fim, é enlouquecedor. E aí a gente vai com... Enfim, o Ji-hoon vence isso aí, fica bilionário, mas ele fica meio doido. E em vez dele cuidar da filha dele, o que ele pensa? Eu vou acabar com esses jogos, eu vou acabar com isso e tudo mais. Ele passa um bom tempo da vida dele dedicados e pagando e financiando a procura do homem do Takeji. Aquele homem que seleciona o recrutador, né? E ele sai muito tempo lá procurando aquele cara do Takeji. Galera, eu tô falando aqui pra quem já assistiu. É só pra gente relembrar mesmo, né? Ele volta meio doidão e quer fazer tudo isso e tudo mais e tal. E quando eles encontram, né, finalmente esse homem do Takeji, ele consegue dar cabo dele e resolve voltar para o jogo. Porque, segundo ele, era mais fácil ele acabar com o jogo lá de dentro. Pois é. Bom, na segunda temporada começa-se uma nova rodada do jogo. Agora nós temos outros personagens. Na primeira temporada, o irmão
do chefe dos jogos, não aquele 001, o velhinho, mas o 001, que entra nessa segunda temporada, que é o personagem que a gente chama de frontman. O frontman é o cara que tá ali na frente de tudo, mas ele também resolve entrar nos jogos, né? Imitando o outro velhinho que era mentor, ele entra como jogador também. E aí, gente, ele faz lá dentro amizade com o Ji-hoon, que é o personagem principal. Eu tô resumindo bastante porque agora eu vou falar da segunda temporada que emenda na terceira. Então agora entram personagens bem importantes, né, que a gente vai se lembrar melhor agora da terceira temporada. Afinal, é sobre ela que eu vim falar aqui. Bom, então vamos lembrar. Agora a gente tem o policial que é irmão desse 001 da segunda temporada, que descobriu essa bagunça, mas não conseguiu resolver nada na primeira temporada. Aí o irmão dele tenta matá-lo, mas não dá certo, né? Porque esse mesmo irmão, manda uma pessoa salvar ele lá no meio, ele só acorda depois, enfim, que ele dá um tiro, joga ele no mar e ele só acorda depois. Bom, enfim, agora temos esse policial lá fora que tá pareado com o Ji-hoon para tentar acabar com os jogos. A ideia deles é destruir esses jogos, tá bom? Não ter mais o Round 6 para as pessoas se degladiarem por causa de grana. Mas então vamos lá, tem esse personagem. Aí a gente tem o personagem, eu vou chamar pelos números, gente, porque os nomes em coreano são um pouco complicados pra mim, né? Então, assim, eu vou chamar pelos números, porque vai ficar mais fácil. Aí a gente tem o Ji-hoon, que volta ao jogo, a pedido dele mesmo, falou, me coloca lá dentro, não sei o quê, mas o plano dele era acabar com o jogo, que é o 456. Ele volta com o mesmo número que ele tinha, e ele foi o último a ser selecionado na rua, então ele volta com o mesmo número que ele tinha na primeira temporada, tá bom? Dentro dos personagens principais, a gente tem também a Cho Eun-ju. Eu não sei se é assim que se fala, mas o número dela é 120. É uma personagem, né, uma mulher trans. E o que acontece? O sonho dela tá lá porque ela quer muito dinheiro e além de estar endividada, ela também quer fazer a cirurgia de transição. Então, pra ela, o problema é que ele é ex-militar, né, gente? Ela é uma ex-militar, ela entende de luta, ela sabe bater pra caramba e tem uma resistência sensacional. Mas o coração é gigante. A número 149 é a Jang Jeon-ja. Essa senhorinha é uma mulher bem velhinha também, uma mãezinha, uma mãe que entra lá justamente para ajudar a pagar as dívidas do filho. Lembrando, gente, que essa senhorinha também participou dos jogos de TACD, ou seja, tomou uns belos tapões na cara lá durante essa seleção, tá? E ela decidiu entrar nesse jogo para salvar o filho das dívidas. E qual a surpresa dela quando ela entra? O filho dela também está lá, gente. Ele é o número 007 e os dois passam ali a fazer uma dupla, né, para tentar se proteger o tempo todo nos jogos. É bem dramático, esses dois é bem dramático. O Lee Myung-ji, ele é o número 333 e ele tá lá porque ele é um cara que deu golpe nas pessoas na internet com moedas de Bitcoin, né? Só que aí ele fez os planos que ele fez lá, deu tudo errado. E aí o que acontece, gente? Ele tá devendo uma galera e essa galera tá prometendo de ele também lá fora. Então ele falou, vou entrar nesse jogo, mas lembrando que quando entram, ninguém sabe que é jogo mortal. Eles entram achando que é jogo infantil, igual o TACD. Mas enfim, né? Aí ele entrou lá por causa disso e quando ele entra lá, ele também encontra um outro cara, aliás, dois, que perderam dinheiro com ele. Como ele tinha uma cara famosa da internet, igual que ele ficar, né, gente? Assim, só que aí ele cometia crimes, né? Ele acabou sumindo com dinheiro. Ele fala que ele não cometeu crimes. Ele tentou fazer, as pessoas passavam dinheiro e tal, não sei o que lá. Ele roubou, mas ele fala que não. Ele fala que não, que ele foi enganado também. Enfim, que agora ele quer esse dinheiro para viver a vida. É o número 333. Esse número 333, que é conhecido já de um personagem Thanos, que esse Thanos é um cara famosão, assim, porque ele é da música, e ele perdeu muito dinheiro com esse 333, galera. O número do Thanos é 230, eu tinha esquecido. Aí o que acontece? O número do Thanos é 230, tá? E ele começa aí, ele já tá com sangue no olho querendo pegar. O Thanos fica o tempo todo dorgado. Tudo que o Thanos quer na vida dele é
as pílulazinhas que ele entra com elas. E a gente tem uma teoria, eu acho que sim, porque durante todo o tempo é uma cruz, né, que ela abre e sempre tem umas balinhas lá dentro, sabe? E aí eu tenho a impressão de que eles enchem aquilo de novo, porque tá sempre cheio, ele sempre tem um estoquezinho. E junto com ele tem um outro cara muito chato, que é fã dele, encontra e cola nele. Esse cara era fã dele lá fora e começa a colar nele pra jogar os jogos. Mas esse cara, ele é só chato. Ele é chato até o final, galera. Nossa, é impressionante. Tem também o número 125, que houve uma teoria em que as pessoas diziam que ele era um dos caras que era dos VIPs. Assim, galera, porque tem os VIPs, são as pessoas que pagam, que bancam. São gente milionária que gosta de ver outras pessoas morrerem. Bom, enfim, pra mim é psicopatia pura, mas não, né? É só, digamos assim, coisa de gente rica e maluca, fútil, sem ter o que fazer. Pois é, acabar com vidas é isso, é impressionante. A gente também tem na verdade, chamado Derro. O Derro, ele entra lá fingindo que é um cara dos fuzileiros, assim, vocês lembram, né? Ah, eu sou um cara, tal. Mas ele não é nada disso. O Derro ele é só um cara medroso e ele fez uma tatuagem falsa lá dos fuzileiros, mas ele encontra com um cara que era dos fuzileiros, que é amigo de infância também do Ji-hoon. Né? Esse amigo de infância do Ji-hoon, ele vai ter um papel importantíssimo, porque no primeiro jogo o Ji-hoon teve o amigo dele, e dessa vez o Ji-hoon, ele tem um coração gigante, ele falou, eu não vou permitir que isso aconteça com um amigo meu outra vez, né, galera? Então, assim, esse cara tem uma coisa muito importante, o número dele é 390. Aí também tem a Saon-yu, que a Saon-yu é muito chata. Ela é uma xamã, diz ela, né, gente? Ela fica lá o tempo todo falando com os espíritos, fica falando as coisas pra ela. E ela tem o número 44, né, 044. E ela fica o tempo todo rogando praga nos outros, falando que todo mundo vai morrer, amedrontando todo mundo, porque eu acho que essa é a estratégia dela, de falar que todo mundo vai morrer, que ela vai ficar e que tal. E tem essa mulher aí também. Então eu vou falar só desses principais pra vocês e mais uma. E essa uma, galera, é a 222. Ela entrou lá grávida e devendo até a alma, mas pensando em dar uma vida melhor para a filha, porque afinal de contas ela achou que seriam jogos de criança, brincadeirinha de criança. Só que não, né? As pessoas realmente são eliminadas, como eu já falei, enfim. E aí, galera, ela entrou lá grávida, bem grávida, entendeu? Assim, lembra que as pessoas ficam lá 6 dias, galera, 6 dias lá dentro. Então, assim, que durante 6 dias, cada dia é um jogo, né? Os que sobreviverem, pode ser mais de um, os que sobreviverem dividem o prêmio no final. Ela entra lá grávida, guarda essa informação, que ela vai ser importante daqui a pouco, né, galera? E essa menina descobre que o pai da bebê também tá lá. É o número 333, o que enganou a galera lá fora com esse negócio do Bitcoin. Bom, dito isso, a gente se apresentou aqui as personagens, só pra você se lembrar direitinho. Vambora, né? Começam a rodada de jogos. Muitos, obviamente, figurantes vão morrendo, mas o Ji-hoon faz, mais uma vez, amizade com pessoas de quem ele fica assim... muito amigo, muito próximo, né? Ele tenta avisar as pessoas. O primeiro jogo lá também é o Batatinha Frita 1, 2, 3. E ele tenta avisar as pessoas que elas vão morrer de verdade. E aí, tem até cenas cômicas, porque alguns não acreditam nisso. E quando as pessoas começam a morrer de verdade, é o pânico geral, né? E morre muita gente no Batatinha Frita 1, 2, 3, mas morre menos pessoas do que o normal, porque algumas acreditaram no Ji-hoon, né? Tem até a famosa cena dele falando, parou, né? Porque ele falava, quando ela Batatinha Frita 1, 2, 3, aí ele falava, parou! Então a galera parava, ficava quietinha. Quem entendeu isso, entendeu. E ali, algumas pessoas já espertinhas já começam a entender o fio da meada e começam a eliminar, literalmente, outras pessoas, né? O Thanos que é um das pessoas cruéis que entram lá dentro. Dentre alguns que as pessoas acham que eram VIPs, o número 100 também, gente. Mas é só um velho chato, insuportável. E tem o 125 que as pessoas também acharam que eram VIP. Mas é só um moleque medroso, covarde, com cara de coitado. Bom, tendo essas apresentações, bora para o resumo, né? A gente tem ali alguns jogos, começa com Batatinha Frita 1, 2, 3 e vai seguindo as pessoas morrendo.
O jogo mais interessante que eu achei dessa temporada foi o do, assim, que nos prendeu bastante atenção e levou mais tempo, né? Foi o jogo das 6 pernas, que consistia em amarrar um no outro, né? E eles era dividido em grupos, e aí eles tinham que jogar 5 jogos infantis. Então, o tacked, o jogo de bola de gude, acertar, arremessar, derrubar uma pedra. O grupo que não conseguia era todo eliminado. Pois é. E coincidentemente, né, galera, essa time principal ficou junto com um outro time principal que também ficou junto, de pessoas que não iam morrer naquele dia. Então, foi bem interessante ver. O 001, até então, a gente não sabe que ele é o frontman, né? A gente não tem ideia, ele só tá lá jogando. E essa revelação vem depois, né? No final da segunda temporada. Mas ele tá lá jogando e ele ajuda o time, ele perde algumas vezes, ele dá vontade de você socar ele e tudo mais. Mas enfim, esse jogo eu achei bem interessante. Ele foi o mais demorado, mas ele também chamou muita atenção, gente, porque você fica tenso o tempo todo pra ver quem vai conseguir, quem não vai. É muito louco. Depois tem o jogo das portas lá, que eu também achei mega interessante, que é assim, ó, começa uma música, quando ela para, sabe o nosso estátua aqui? Não, lá é assim, tem as portas, e aí vai aparecer um número, por exemplo, 4. Aí tem que juntar 4 pessoas e entrar pra dentro das portas. Quem sobrar pra fora, vai embora. Depois tem outra rodada, aí fala 5, aí tem que juntar grupos de 5 e levar. 9, 3, 2, enfim, todo mundo que for ficando pra fora, vai de arrasta pra cima. Nessa hora vão muitos personagens, muitos figurantes vão embora e vão ficando somente os, né, mais espertos. Esse Thanos ainda é um personagem bem divertido, aí no principinho, quando ele entra, ele é chato, né, mas depois ele fica até engraçado, né, gente? Eu achava ele engraçado com as pegadas dele, e ele vai ficando, né, ele consegue, que ele fica dorgado o tempo todo, e aí ele, né, enfim, vamos dizer que ele tá doping, né? Vamos dizer que ele tá dopado, que ele consegue fazer as coisas, que ele perde meio medo, mas ele também, junto com esse outro personagem que grudou nele lá, que era fã, é muito engraçado, eles conseguem ser engraçados juntos, tá? Depois disso aí tem uma rebelião, uma coisa louca lá, e eles, o Ji-Hoon programa com as pessoas uma rebelião, fala, vão acabar com esse jogo, eles é uma turma que quer ir embora. Todos os dias depois dos jogos tem uma eleição para ver quem quer ficar e quem quer ir embora. Se for azul, vai ficar para jogar. Se for vermelho, vai embora. Só que é assim, não é que você votou vermelho que você vai embora, não. É se o vermelho ganhar, é que todo mundo vai para casa. Pega o dinheiro, divide para todo mundo e vai para casa. Só que aí, por que as pessoas ficam mesmo sabendo que tem possibilidade real de morrer? Porque tem alguns que devem mais do que o prêmio vai dar. E eles querem que ainda sobra dinheiro. Fala assim, não, se morrer mais uns tantos nesse jogo, pode ser, vai aumentar o prêmio. Então, e eles vão fazendo essa conta macabra na cabeça deles, é uma loucura. E aí, galera, esses jogos vão acontecendo, né? Depois tem outros jogos e aí, durante todo esse período, a gente vai perdendo personagens, mais os figurantes, e aí vão ficando esses outros que vão mexendo com o coração da gente. Nesse período, você vai descobrindo coisas sobre eles, que enquanto eles não estão jogando, eles estão conversando, e você vai pegando amor aos personagens, né? Obviamente, porque aí quando eles morrem, você sofre muito. Então você pega amor a personagem que é trans, que ela é uma, poxa vida, ela é um amor com as pessoas, ela protege todo mundo, ela quer proteger. Então tem a velhinha e tem a mulher grávida, né? Que são ali, obviamente, os elos mais fracos, né? A doninha e a menina grávida, né? Então ela quer o tempo todo protegê-las, ela tá com elas, ela faz o possível para ajudar, e ela tem uma amizade com uma outra menina que nesse jogo do escolher as portas e formar os times, né, os grupos, ela perde essa amiga, a gente sofre junto com ela. Então é o tempo todo sofrimento. Eu falo assim, que Round 6 é tiro, porrada e bomba para quem gosta de tiro, porrada e bomba. Não dá pra assistir esse dorama e ser fraquinho, não. Tem que ter o estômago forte, tem que ter o coração forte e tem que suportar as perdas, porque não é fácil assistir Round 6, não, tá? Você apega aos personagens, assim como você vai assistindo outras coisas. A diferença de, por exemplo, The Walking Dead, que é uma série com 11 temporadas, e você vai perdendo pessoas ao longo disso aí,
A diferença é que se hoje morre um Daryl, por exemplo, o sofrimento vai ser tão grande quanto morreu, quando morreu o Glenn He. Porque quando o Glenn morreu, foi assim, todo mundo amava o Glenn, então foi uma morte terrível. E hoje, até o Negan, se ele morrer, a gente vai ter uma falta, assim, vai sentir uma dor tremenda. A diferença é que Round 6, você consegue imaginar que você consegue gostar das pessoas em pouquíssimos episódios, entendeu? E eles conseguem te passar isso. Você se apaixona por esses personagens de verdade, pelas histórias de vida deles, pela luta que eles tiveram. Então, quando eles morrem, gente, é muito doloroso, né? Mas a gente sabe que, no final das contas, só vai sobrar um no jogo. Gente, em um dos jogos chamado Facas e Chaves, Chaves e Facas, consiste no seguinte: algumas pessoas que estão do time azul são pessoas que têm chave de portas que podem levar à saída de um labirinto. E as pessoas que têm chave, que pegaram a bolinha vermelha, feito um sorteio, né? E pegaram a bolinha vermelha, são as pessoas que vão matar as pessoas que estão de azul. O jogo agora não vai matar as pessoas, são as pessoas que vão matar as pessoas, entendeu? Não é um negócio que você vai despencar daí de riba, que você faz as suas escolhas, que você tem que ficar quieto. Não, agora as pessoas vão matar as pessoas, é um negócio tenebroso. Durante esse jogo, tem um monte de situações. Então, assim, para chegar na saída das chaves, né, tem que ser uma quadrada, uma redonda e uma triângulo, que é o símbolo mesmo dos jogos de Round 6, né? Um quadrado, um redondinho e um triângulo, que é representando o jogo da Lula, né? Que começa, o jogo da Lula é um jogo coreano, gente, que eu não sei jogar, não faço ideia, né? Aqui eu só conheço os jogos nossos mesmo. Mas aí o que acontece? Nesse jogo da Lula, tem isso. E pra você, quando você chega na saída, você tem que ter as 3 chaves. E algumas pessoas conseguem chegar na saída, mas não conseguem abrir, gente. Então isso é terror. Muita gente morre. Mas antes disso, perdão, galera, tô esquecendo de falar, tem a rebelião. O Ji-hoon inventa uma rebelião louca e aí morre mais um bocado de gente, porque agora eles vão lutar contra os soldados. Então, volta pra essa parte que eu tô falando, tô pulando o jogo aqui, mas volta pra essa parte que eu tô falando primeiro. Antes disso tem aquela rebelião, né? E o Ji-hoon perde o amigo dele, o número 390, porque o 001 não se revela a ele nesse momento, mas fala assim: eu vou deixar você vivo, pra você largar de ser trouxa, que você não vai conseguir destruir isso aqui não, mas você vai ficar vivo, mas pra doer em você eu vou matar seu amigo. E mata o amigo dele, galera, na frente dele, e ele fica completamente acabado. O Ji-hoon não queria mais participar dos jogos, ele já estava votando para ir embora há muito tempo, mas a ideia dele era acabar com o jogo, então ele foi ficando. Depois dessa rebelião, muitas perdas aconteceram, né? O Thanos morreu numa outra briga, aquele personagem que eu falei que era engraçado, ele morre antes também. Então ali vão ficando somente os personagens principais mesmo que a gente gosta. Até que a gente chega nessa rebelião aí, é quando termina a 2ª temporada, né? E aí, nessa 3ª temporada é que entra nesses jogos das facas e chaves, né? Ou seja, um grupo tinha faca e outra tinha apenas chaves. E assim, muitas e muitas portas, era um labirinto com muitos quartos, muitos lugares para você tentar sair e algumas saídas, né? Mas lembre-se que para sair tinha que ter as 3 chaves. Então é simplesmente uma loucura. Nesse jogo a gente perde a 120, que é uma personagem muito querida, que é a Trans. Que eu não vou saber o nome dela agora que eu tava lendo naquela hora, galera, eu não vou saber. Mas a gente perde ela numa morte digna, tá? Digna. Ela acha a saída, ela tem as 3 chaves, porque ela juntou com a gravidinha e com a doninha, e as duas, e graças a Deus, né, como ela disse lá, cada uma tinha uma chave, então ela tinha as 3, mas ela volta pra salvar. E nesse ponto, sabe o que aconteceu, gente? A grávida pariu no meio do jogo. Eles conseguiram entrar no quartinho e ela pariu no meio do jogo mortal. E essa menininha de CGI nasce no meio dessa confusão. E é isso, gente, a mulher pariu o bebê. E agora, o que eu pensei? E eu até falei com a minha filha várias vezes, sabe que eles vão tirar esse neném dela, né? Eles vão tirar esse neném, como é que esse neném vai ficar lá, né, gente? Mas não, galera, eles deixam o bebê para participar do jogo. Como estão chegando os últimos jogos, é a hora da chegada dos VIPs na ilha. E esses jogos, né, eles assistem de camarote lá, é uma coisa horrível. Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui para falar que a dublagem deixou isso muito pobre. Quando eles falavam em inglês e o Guilherme Briggs dublava
o frontman em inglês era muito melhor, tá, galera? Tem que falar. E aí eles têm, aliás, o diálogo deles é muito chato, porque na minha cabeça eles são os vilões, mas eles são os vilões assim muito clichêzinhos, sabe? Não é um vilão que marca, é uns assuntos besta, umas, ai, o jeito de falar deles é insuportável. Então você, assim, você não cria nem antipatia do personagem, sabe? Você não cria raiva deles que você devia ter. É só uma... Você fala, ai, nossa, que... Ai, acaba logo essa cena, porque essa cena pode pular, né? Bom, gente, enquanto tudo isso está acontecendo, os jogos estão acontecendo, o policial lá fora juntou com a equipe que o Ji-hoon pagava pra procurar, né, o cara. E tem muita gente que falou que esse policial não teve muito sentido e tal. Ele continua procurando a ilha, mas a gente já descobriu a esse ponto que o capitão Han, não sei, o capitão do barco, é que faz com que ele não encontre nunca, porque ele é o cara pago pelo frontman. Então ele não vai achar isso nunca pra ninguém, né? Ele fica dando voltas com esse policial a vida toda e aí junta com a equipe que tava com o Ji-hoon. Quando o Ji-hoon entrou no jogo, ele achou, colocou um localizador dentro do dente e achou que aquilo não ia dar em nada, que eles iam conseguir lá localizar. Mas a galera, gente, descobriu, tirou esse localizador do Ji-hoon. Então agora eles estavam mais perdidos que seguem tiroteio lá fora e não conseguiam localizar. Esse policial que fica lá tentando e o homem fica tirando ele do caminho o tempo todo, tá acompanhado de uma galera que, assim, o Ji-hoon pagava essa galera, que era até povo da Jota, era um povo meio torto, tá? Não era um povo certo não, bandidinho. Mas tá acompanhado de uma galera que é muito... O cara que faz é muito engraçado também. E, tipo assim... que tá procurando, que procurou o cara do Taket durante muito tempo. Esse cara viu o chefe dele, que era o cara que o Ji-hoon devia dinheiro, depois o Ji-hoon passou a pagar ele pra procurar esse cara do Taket, é morto na frente desse outro colega, e o outro colega fica vivo. Então ele fica assim, velho, traumatizado, mas ele acredita, porque ele vê que o Ji-hoon é milionário, ele acredita que existem esses jogos e tudo mais, que o Ji-hoon é um cara bilionário, né, no caso deles lá, e ele fala assim, olha, então é isso, eu vou te ajudar. Eles juntam todo mundo no barco, mas o capitão fica dando voltas e voltas e voltas e voltas e não deixa eles chegarem na ilha. Mas esse cara desconfia desse capitão. Ele fala, esse capitão tá muito esquisito. Não sei não. Como ele era bandido, né? Um cachorro cheira o outro, né, gente? Aí ele pegou e falou assim, olha, eu vou... E começa a investigar. Enquanto isso tá acontecendo lá fora, o pau tá quebrando lá dentro. O policial acredita no capitão, ele acha que o capitão é gente boa, ele me salvou da outra vez, né? Porque o frontman pagou o capitão pra tirar ele da água quando ele tomou um tiro aqui, entendeu? E sobreviver. O capitão que levou ele pro hospital. Então ele tem fé nesse capitão, mas o capitão tá trabalhando com o frontman, né? Enquanto isso, esse cara vai lá investigar, enfim. Mas eu vou falar sobre o irmão do frontman agora mesmo. Gente, o que eles decidem? Colocar a bebê no jogo. Por quê? Vai ter o jogo agora que é de pular corda. Eles têm que passar numa ponte e tem que pular a corda. Enquanto isso, essa corda ela é de ferro, né? E se você cair, você cai praticamente num abismo de uns 40, 50 metros. E obviamente assim que você cai lá, você quebra todo, você morre. Então, você tem que atravessar uma ponte, né? E nessa ponte ainda tem um buraco no meio maior. Aí você tem que ir pulando. O Ji-hoon resolve que ele vai atravessar com a neném. Muita coisa acontece nisso. Esse jogo das chaves, a gente perde o 007, que é o filho da velhinha, pra ela mesma, porque ele queria matar a mulher com a neném, e ela protege a mulher com a neném, que ela tava protegendo como se fosse a mãe e a vovó. Aí ela vai e ela mesma mata o filho dela. Depois ela mesma fica com a consciência pesada de ela ter matado o filho dela, e ela se mata. Então assim, o pessoal que a gente começou a amar, todo mundo já começou a ir embora, agora ficaram pouquíssimos. E tem que atravessar essa mulher com o neném, só que nessa confusão do jogo das facas e das chaves, ela quebrou o pé. E ainda tem a neném. Como é que se atravessa uma ponte pulando corda com o pé quebrado? Ela não conseguia nem andar, galera. Nem andar. E aí o Ji-hoon fala com ela, eu vou atravessar com a neném e volto pra te pegar. Só, pessoal,
Eu vou falar com vocês, o ser humano, ele é muito ruim, né? De repente, do nada, os caras começam, se eu jogar o cara daqui, quando ele chegar aqui, vai ter menos pessoas, né? E o Ji-hoon já tinha atravessado, ele foi o primeiro, né, a atravessar com a neném, ele abriu o caminho ali, e aí o pessoal começa uma disputa no meio do negócio, entendeu? As pessoas chegavam e o cara jogava ele lá embaixo, e o Ji-hoon começou a brigar, porque ele queria que o pessoal viesse logo, pra ele voltar lá e buscar a menina com o pé quebrado, teria que ir no colo. Enquanto isso, o pai da criança dela, que é o 333, tá lá insistindo com ela, olha, eu vou te ajudar, vamos pular, vamos passar juntos, eu vou te ajudar, não sei o que e tal. Só, galera, lembrando que ele é o pai que quando ele descobriu que ela tava grávida, ele mandou ela tirar. Então, tipo assim, ele não queria assunto nenhum com aquele neném até o momento, a gente percebe isso. Como o Ji-hoon já tinha passado com a filha dele, ele falou, vou salvar a mãe então, né, vou ajudar. Só que ela não quer ir, ela não confia nele, o tempo vai passando, os jogos têm tempo, esse pra atravessar acho que eram 15 minutos, e o jogo tá acabando, o tempo tá acabando, e ela percebe que não dá, ela fala com o Ji-hoon pra prometer pra ela que ele vai cuidar do neném, e ela se sacrifica. O 333 atravessa, infelizmente, né, e tal, e a gente parte para o último jogo dessa temporada. E esse último jogo, galera, é simples, ele consiste simplesmente no jogo da Lola nas alturas, ou seja, cada um é quadrado, outro redondo e um triângulo, e a cada um que se chegar lá, né, tem que escolher uma pessoa para cair, entendeu? Tem que livrar pelo menos um. Então você ativa lá o jogo, tem 10 minutos para você, pelo menos um tem que ir de arrasta daquele grupo, né? Eles vão fazendo uma confusão lá, que enfim. Aí, galera, vamos partir pro final, que vocês já assistiram, vocês estão aqui, né? Decisões, né? No final sobra o 333, o Ji-hoon e a neném, que agora assumiu o número da mãe, o 222. É surreal isso, né? É surreal. Mas ela ainda é uma jogadora que ainda pode levar o dinheiro. Então, assim, e o cara, no última rodada, ele fala, me dá o neném. E, tipo assim, não ia deixar o Ji-hoon atravessar. E ele fala assim, olha, e nesse jogo não tem regra, né? Tem as regras, não tem nada assim pra você se defender, não tem. Tipo assim, se ele for injusto com o cara, não tem problema, desde que você elimine ele e tal. E aí ele fala, olha, aí vai sobrar só você e a neném, você não tá entendendo? Você vai... E aí, como é que você vai fazer? Deixa eu passar, porque aí vai ficar uma luta justa, né? E ele fala, não, é isso mesmo que você entendeu, vai ficar eu e a neném, e aí... Gente, aquilo pra mim foi o ó do borogodó. Eu falo, cara, o cara tá disposto a filha dele, a filhinha dele, por causa dos 45 bilhões de wons. Sério, galera, a filha dele, um bebezinho recém-nascido. O cara não tem um mínimo de empatia. E tem, no final, aquela luta ali. Então tá bom, vamos falar disso agora, né? Podia o Ji-hoon ter simplesmente ativado ali no meio da luta com ele, porque a gente já sabe o que vai acontecer. A gente imaginava que ele e o 333 ia sobrar. Mas podia, só que eles esqueceram de ativar o botão que começa o jogo, a outra etapa do jogo. Então eles ficaram lutando, o Ji-hoon consegue matar os 333, todo mundo já sabe, e fica só ele e a neném, o que ele não queria, né, de jeito nenhum. E fica só ele e a neném, mas ele não tinha ativado o jogo. Ou seja, não valeu. E agora ele tem que decidir entre ele e a neném. E eu já tinha imaginado que isso aconteceria por causa do coração do Ji-hoon. Vamos lá, questionamentos. Por que o Ji-hoon não usou a adaga pra matar os caras quando ele teve oportunidade na noite anterior? Gente, porque o Ji-hoon foi lá pra acabar com o jogo e o sofrimento. Também pra mostrar pro frontman que ele é um cara diferente. Que ele acha que sim, ele acredita na humanidade, ele acredita no amor, e ele acredita na amizade, ele acredita na lealdade. Ele não é um cara que ia matar o outro dormindo. Entendeu? Ele achou isso errado. E também porque apareceu a Saibyo, a primeira a personagem lá da primeira temporada, a que queria trazer os pais dela, que falou com ele no dia que ele teve essa mesma oportunidade. Não faz isso, você não é assim. Ele tem essa visão, apareceu pra ele essa visão, e ele realmente resolveu não matar, embora soubesse que já estava jurado de morte por eles já, né? Mas ele decidiu não matar por causa da visão que ele teve da Saibyo e por causa dos conceitos dele, que ele acredita. Mas o Ji-hoon, como eu disse, ele não é isso. Então, quando ficou só ele e a neném, eu imaginei que ele se sacrificaria. Ah, poderia ter sido outro final, poderiam ter ele jogado com a menina e tudo mais. E, enfim, né? Ele poderia ter pisado lá, né? E
antes de jogar o cara. Sim, gente, ele poderia ter ativado o jogo antes de jogar o cara, mas ele tava no meio de uma luta, né? Ele tava no meio de uma batalha com um cara que tava querendo matá-lo mesmo. Então, ele ficou sem saber o que fazer, era desesperador pra ele. Mas eu já imaginei que ele se sacrificaria. Se ele tivesse feito isso, o que ia acontecer? Não, ia ficar rico ele e a menina, né? Se ele tivesse ativado o botão do jogo antes de começar. Mas eles tinham que fazer o nosso coração saltar pra fora, né? E ver uma decisão. O cara que escreveu e o diretor, né? Que ele também é o diretor, ele já tinha dito que não haveria final feliz para o Ji-hoon. Então, a gente podia imaginar que algo assim podia acontecer. Mas será que seria um final feliz para o Ji-hoon? Ele ter que conviver com a morte agora de quase 1000 pessoas na cabeça dele, ele viu essas pessoas morrerem, apenas criando a bebê? Será que ele seria um pai bom para essa bebezinha se ele ficasse com ela? Essa decisão do Ji-hoon de sacrificar pelo bebê também mexeu com a cabeça do frontman, porque ele agora percebeu que sim, galera, é possível ter uma vida e se escolher a lealdade, né? Até o último minuto não perder o seu caráter, porque o frontman era um policial antes dos jogos, né? E ele entrou nos jogos porque ele precisava de dinheiro, porque a mulher dele estava morrendo, né, com uma doença, o câncer, e precisava de um transplante, algo assim. E quando ele voltou, que ele conseguiu sair dos jogos vitorioso, ele voltou, ele tinha muito dinheiro, já estava bilionário, mas a mulher já havia morrido, né? E, enfim, ele tinha perdido a família dele, na verdade. Então foi algo assim bem doloroso de ver, mas de entender que aquilo ali também era uma mensagem pro frontman, que agora o seu irmão, depois de descobrir que o capitão eu não sei o nome daquele capitão, era um traíra desgramado, né? Ele até tenta arrancar do capitão. Quando o capitão tá lá indo de arrasto, ele fala onde que é a ilha, fala, você sabe onde é que é. Mas o cara simplesmente fala, foi divertido, e morre. Então assim, galera, o cara não ia fazer isso, né? Ele não ia falar no último minuto, agora eu vou contar pra você onde que é a ilha, não. Mas ele encontra com um cara, que aí tem uma outra história paralela da 11, aí a 11 não era jogadora, era uma soldado que conhecia o jogador 246 lá de fora e sabia que ele era pai de uma menininha que estava enfrentando um câncer severo lá fora. E ela quis tirá-lo do jogo. Ela nunca gostou disso, mas o dinheiro era importante para ela, né? Ela estava à procura da filha, que ela também desertou, né? Ela era da Coreia do Norte também, e ela desertou. E ela perdeu a filha, perdeu assim. Antes diziam que ela tinha morrido, mas ela tinha esperança de que a menina estava viva em algum lugar. E ela queria dinheiro, ela juntava esse dinheiro só para pagar o cara para ficar procurando a filha dela. Então, todos têm os seus motivos ali, né? Ela vê aquele 246 lá, ela dá um jeito de tirar ele, arma um plano mirabolante e ela ajuda a começar a destruir aquilo. Quando o frontman vê através disso, todo mundo, mas o cara que é irmão do frontman não fez nada. Pô, gente, ele que chamou a guarda costeira. Através da chegada da guarda costeira, o frontman decidiu destruir o local, game over. Ele decidiu que aquilo ia acabar. Então, assim, a ilha foi destruída, foi implodida, explodiu, acabou tudo, os jogos. E a 011 consegue sair, embora ela estivesse muito ferida, ela consegue sair, mas ela queimou boa parte lá dos documentos, de tudo que falava dos jogadores, né? Então, assim, falar que ele não fez nada, nada, é assim, o cara só mandou queimar, destruir tudo porque ele viu a guarda costeira. E quem chamou a guarda costeira foi através dele e do cara do drone, né? Que eu não sei o nome dele, mas é o cara do drone, que ajudava a procurar onde estava a ilha. E do 246, que falou onde era a tal da ilha. Quando a guarda costeira estava para chegar, eles evacuaram tudo, né? Evacuaram os soldados e todo mundo. E o frontman mandou fazer o protocolo Game Over, que é destruir tudo, acabar com tudo e, enfim, morrer. Aí o que acontece? A gente tem esse desfecho do frontman pegando a menininha e entregando pro irmão dele. E como que o cara não fez nada, né? Ele agora é o cara que vai cuidar dessa criança que tá bilionária, mas vai ter uma chance na vida, porque o policial é um cara bonzinho e ele é um cara do bem. Ele vai criar essa menina como se fosse filha dele e agora ele tá bilionário.
Ah, ele não fez nada. Ué, aí ele só foi destruída graças ao fato dele ter chamado a guarda costeira e dele ter procurado até o fim. E sim, dele ter dado a sorte de ter encontrado o 246 lá no meio da confusão. Então, galera, eu acho que ele foi válido no final. Outra cena que é chocante também é o fato do frontman pegar o cartão. Ele pegou todo o dinheiro, né, do menino, ele colocou numa conta, fez uma conta lá, abriu em nome da filha do Ji-hoon, que agora já é uma mocinha, né, tá ali com seus 12, 13 anos, e ele levou para ela essa caixa, esse cartão com muito dinheiro, milhões de dólares, levou para ela. E também, só que é chocante que ele também entrega a roupa do 456, né? A roupa ensanguentada do pai. Quer dizer, se essa menina um dia for procurar como que meu pai morreu, eu não sei se ela vai descobrir. Mas é importante, porque nesse caminho a menina mora em Los Angeles, que a mãe dela havia casado com um cara americano e eles foram para Los Angeles. O frontman acha essa menina, entrega isso para ela e a gente não sabe como será o futuro, mas ele encontra em seu caminho Cate Blanchett, que a gente não sabe o nome da personagem porque não é feito, mas ela está jogando taquete com um americano. O que significa que teremos novas temporadas de Round 6? Não, significa que teremos spin-offs em outros países que já estão sendo trabalhados. A Cate Blanchett, ela entra ali como uma recrutadora, o mesmo papel, né, do personagem do Go Will, né, e esse personagem é que dava tapa na cara do povo lá quando eles estavam jogando taquete. E aí ele percebe, o jogo não acabou comigo, né? E ele percebe que existe esse jogo em outros lugares do mundo, o que é bem chocante assim pra ele. No início ele fala, pô, achei que tinha acabado, mas a gente segue. Agora, voltará o frontman a ser o mesmo ator, gente? Será que ele volta pra esses spin-offs, talvez dirigindo um outro lugar que não na Coreia, já que ele fala inglês muito bem também, né? Será que voltarão esse personagem do Ji-hoon? A gente sabe que não, né, porque ele realmente foi de arrasto, mas o irmão dele criando essa menininha e talvez, enfim, gente, agora vai acontecer em outro lugar, mas eu pensei de voltar somente esse 001, né, ele fala inglês muito bem e talvez ele fosse ajudar em outros, enfim, outros lugares do mundo. Conta aí o que você achou. Esse vídeo ficou, acho que é o mais longo que eu já fiz, né? Também falei de 3 temporadas. Conta aí o que você achou, o que você acha que podia ter sido diferente, o que você não gostou. Eu particularmente gostei do final, tá? Eu acho que não tem como você ver quase 1000 pessoas morrerem e ter um final feliz, galera. Não tem como não, tá? Tinha uns, é óbvio, que a gente fala, ai, não vejo a hora desse cara morrer. A gente queria que ele morresse, mas não tem como, galera, sabe? Então, assim, eu não sei vocês, mas eu particularmente eu gostei desse final. Eu acho que deu muito bem pra entender. A gente vê que no final, né, também aparece aquela menina que lá da primeira temporada, que queria trazer a sua filha da Coreia do Norte, a sua família, conseguem agora trazer, né? Eles chegam e pegam o filho dela e tudo mais, e é muito bacana, né? Eles veem, então tem esse desfecho lá da primeira temporada, que é bacana também. E também a menininha com câncer, né, que agora tá em remissão, superou bastante da doença. O 246 reencontra a 11, mas ele não sabe que era a 11, né, ele não sabe que é ela. Ele até falou, acho que eu já te vi em algum lugar, né, mas como ela tava de máscara o tempo todo, ela sabe quem é ele, mas ele não sabe quem é ela. E sim, galera, ela tem a notícia de que talvez a filha dela esteja viva na Índia e ela parte pra Índia atrás da filha dela. Isso também é muito legal. O legal de dorama, galera, é que os doramas, eles não deixam nada em aberto, eles te dão todos os finais, eles te falam de todos os personagens. Ou morreu, ou vai ter a continuação da vida dele de alguma forma, e você entende o que aconteceu, né? Então é isso. Deixa aqui nos comentários o que é que você acha. Muito obrigada pela sua presença aqui no Pipoca Crítica. Você, assim, é um prazer ter você aqui, mas volte que a gente vai falar de outros. E se tiver, obviamente, né, se tiverem spin-offs, a gente vai falar deles também. Se inscreva no canal, ative o sininho pra você não perder nada. E volte sempre que você quiser. Por hoje é só. Um beijo. Fui!